Pode sim, pode não, podcast. Teologia com sotaque nordestino. Alô, alô Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Pode Sim, Pode Não podcast Teologia com sotaque nordestino. Hoje estamos com o nosso time completo, desde o Piauí, passando pelo Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e região, representantes desses estados tão especiais que nos deu a vida, nos deu família e também nos deu educação. E hoje, para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a equipe, nós temos Romero Silva, que é estudante de teologia na Andrews, a nível já de PhD. Temos não é qualquer o Daniel estudante, Mota. Tem que comentar que é estudante, porque não pode dar o título ainda, né? Daniel Mota, que estuda mestrado no IAN a nível com a temática de aconselhamento pastoral. Temos o intérprete da Bíblia, Elias Duarte, também mestrando ali no IAN, e temos nada mais, nada menos do que Lucas Cainã, o pregador das multidões, estudante do mestrado em divindade na Andrews University. É assim que se fala mesmo? Como é que é? Fala, Lucas. Seja bem-vindo, amigo. Fala, Márcio. E aí, pessoal? É uma alegria poder estar aqui com essa turma bacana, maravilhosa, amigos que a vida nos deu. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser uma bênção para nós e para todos aqueles que entrarem em contato com esse material especial. Show de bola! Nós ouvimos muitas recomendações, um feedback bastante importante do primeiro episódio, muitas pessoas colaborando não só com temas, também fazendo perguntas e também dando algumas dicas aí. Ok, vamos seguir todas elas, somos muito obedientes e assim vamos seguindo nessas publicações da teologia, claro, sempre trazendo a luz da Bíblia para as respostas que nós imaginamos ser ideal para a nossa vida e para a sua vida também. Queria começar essa edição de uma forma diferente. Cada um poderá aí umas boas-vindas rápidas e também trazer um texto da Bíblia, aquele que está aí acalentando o seu coração. Coloca pra gente aí, meu amigo. Deixa eu começar. Gente, um bom dia aí. Bom rever vocês aqui, participar dessa conversa, desse bate-papo. E meu verso, um verso bem conhecido de todos nós, nossos amigos, ouvintes aí. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Top demais. Eu quero aproveitar e já mandar o meu texto de Timóteo também. 2 Timóteo 2, o verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem. Muito bem. Eu queria citar aqui também um texto do Antigo Testamento, né? É o texto do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 20, onde ele diz: a lei é o testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Show de bola. Deixa eu deixar aqui também o meu texto aqui, é o texto de Atos, capítulo 5, verso 29, está escrito assim: Pedro e os demais apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Muito bom. Muito bom, textos importantes para a compreensão daquilo que nós vamos falar no dia de hoje. E o meu é Eclesiastes 9:10. Tem alguma coisa para fazer? Faz-o conforme as tuas forças, porque para onde você vai, você não vai levar obra alguma. Então, vamos direto ao tema principal de hoje. Hoje vamos tratar de algo muito importante. No primeiro episódio, falamos da hermenêutica, colocamos as ferramentas para você ler a Bíblia. E hoje nós vamos tratar de algo bastante importante também. Vamos à vinheta e seguimos então. Pode sim, pode não, podcast. Teologia com sotaque nordestino. Sola Escritura. Hoje vamos tratar um pouquinho desse tema que tem transpassado aí todos os nossos tempos, os pioneiros da igreja, pessoas de bastante tempo atrás já vêm
tratando desse tema bastante importante, e algumas pessoas ainda nesse século ainda têm uma complexidade na cabeça para entender por que algumas pessoas elas literalmente buscam somente a questão bíblica, outros parece que procuram buscar em uma lupa pessoal, ou vão buscar um profeta da atualidade para, quem sabe, aí traduzir alguma coisa e explicar. Hoje, com essa equipe tão especial, vamos tratar da historicidade bíblica, realmente podemos compreender ela completamente do jeito que ela está, tem aí inerrância ou não. Como é que funciona isso, meus amigos? Tragam aí as suas primeiras colocações sobre esse tema tão importante, já que a Bíblia é esse livro traduzido para todo mundo, desde as suas origens, não só passou por aquilo que é a tradição oral, mas aí chegou aos nossos dias, inclusive na forma digital. Muito bom. Eu só falo depois do doutor. Bem, deixa eu começar aqui com vocês. Né? Na hierarquia, Gente, sola escritura é um tema muito pertinente para hermenêutica. Eu acho que nós também vamos aqui dar uma continuidade, sim, hermenêutica, mas deixando bem claro para os nossos amigos aqui que o nosso propósito aqui é estudar a Bíblia e buscar a cada dia mais no nosso estudo, o diálogo, crescer no conhecimento das Escrituras. Eu acho que sola escritura, quando a gente fala essa palavra, sempre nos vem à mente esse grande tema protestante, da reforma, em busca de trazer as Escrituras ao conhecimento das pessoas, do homem, da mulher, da pessoa comum, enfim, no geral. E Escritura deve ser nossa base. E esse foi a proposta ali, Martinho Lutero, em especial, começando com ele, mas nós tivemos outros reformadores, Zwinglio, John Hus também, que basearam assim, sua defesa de fé, compreensão do Evangelho nas Santas Escrituras. E aqui nós também vamos focalizar nesse tema e entender o que sola escritura significou para eles e o que sola escritura significa para nós. Há uma diferença? Há uma variação? Nós vamos também falar um pouquinho sobre essa questão de pressuposição, que sola escritura tem a ver também com tota escritura, com prima escritura. Muito bem, quero aqui trazer uma definição e os amigos aí podem buscar outras definições também para dar base inicialmente aquilo que podemos deixar como contribuição neste episódio desse podcast. Em uma pesquisa rápida que fizemos aqui, as palavras sola escritura, que vem aí como tradução do latim, né? Tem a ideia de sola, que é somente, e alguns colocam como algo que é a base, como o Romero já colocou, e escritura significa os escritos, né? Claro, fazendo referência aí às escrituras sagradas. Aquilo que, inclusive, foi já mencionado nos textos iniciais aí, que ela não só é sagrada, é inspirada, é revelada por Deus, mas também é útil para todas as coisas que nós imaginamos ser ideal para o ensino e a repreensão para os dias de hoje. Amigo Lucas, tem aí um outro conceito, algo mais atualizado, aquilo que, inclusive, outras denominações colocam como conceito de sola escritura? Veja, quando falamos desse tema, a pessoa que vem à nossa mente é Martinho Lutero, né? Em alemão, Martin Luther. Ele nasceu ali na Alemanha. Ele foi um monge agostiniano. Ele nasceu em 1483. E uma pessoa, assim, fantástica, com ideias fantásticas, professor de teologia. Ele é uma das figuras centrais da Reforma Protestante. E quando a gente vai a fundo nesse tema, nessa temática de sola escritura, a gente pode dizer que ela significa pelo menos 3 coisas. Primeiro, a Escritura é a única fonte infalível de revelação divina e ela está disponível, né, para nós, né, seres humanos. Segundo aspecto, as Escrituras por si só, elas fornecem a base para a nossa teologia, ela é suficiente também, ao mesmo tempo ela é confiável. E, por fim, somente as Escrituras é a norma autorizada e final para a interpretação teológica. Não é? Então, foi basicamente isso que Martinho Lutero trouxe dentro desse conceito que ele advogou, que é a sola escritura.
Muito bem, muito bem. Um Um contexto histórico bacana aí, para que a gente pudesse também ter base aí, para saber quem eram essas pessoas que colocaram esse problema e esse debate, né? Fala, Daniel. Márcio, eu queria pegar o esquema do Lucas aí, também do Romero, e lançar uma pergunta aqui em relação à questão do sola escritura. Eu vejo que, por exemplo, a pessoa pode cair no erro de cometer um outro erro, que tipo assim, porque o diabo também usou a escritura, né? Então, com a interpretação errada, sola escritura também é uma arma errada, né? Não sei o que o Elias pode falar, eu já vi o Elias se coçando aqui, então fala aí, Elias. Na verdade, o diabo é o diabo, né? Podemos dizer assim. E, na verdade, assim, o Satanás ele conhece a escritura, né? Mas, assim como muita gente, ele interpreta da sua maneira, né? Ele usa a escritura, na verdade, quando lhe convém, né? Se Satanás, ele realmente, se ele fosse aplicar os princípios da escritura na sua vida, né? Ele nem se tornaria o diabo, né? Mas, como eu disse, né? Ali no deserto da tentação, quando ele usou a escritura, em todos os outros momentos, né? Ele usa a escritura como objeto, né? Como lhe convém. E a escritura realmente não deve ser usada dessa maneira, né? Excelente. Esses dias estava aí buscando algum conteúdo em relação a isso e eu vi algumas pessoas, esses teólogos mais novos, né? Os recém-formados, ou aqueles que têm, inclusive, mais experiência aí na área literária, e tem esse lance das narrativas, né? Aquilo que parece que alguns até colocam que, olha, aquele texto que foi colocado em relação àquela história não era bem real, ali foi apenas uma historinha que foi contada como exemplo. O Lucas é mais biblista aí, me ajuda, Lucas, como é que eu posso trabalhar esses itens das tradições? Eu confio literalmente no texto da Bíblia, de ponta a ponta, apesar de que homens que escreveram, assim, como é que o nosso ouvinte pode tirar aí uma conclusão daquilo que tem nas mãos hoje? Eu acredito que isso aí vai muito em relação às pressuposições que nós temos. Então, a partir do momento que eu me aproximo da Bíblia, né, da palavra de Deus, acreditando que Deus existe e que Deus ele pode se revelar a nós, e que Deus se revelou a nós através das Escrituras, e que Deus, de alguma maneira, interfere no curso, né, entre aspas, natural, então eu passo a crer em milagres e na atuação divina. Então, a questão de acreditar no relato bíblico como algo histórico, claro, a Bíblia ela possui diversos elementos dentro dela mesma que nos trazem a informação de que o conteúdo dela é um conteúdo histórico. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que o leitor, a pessoa que se aproxima da Bíblia, ela se aproxime da Bíblia com essas pressuposições, que Deus, de fato, existe, que ele tem poder, que os milagres, de fato, ocorreram, né? Que de fato o mar se abriu, o mar vermelho se abriu, que de fato o pão desceu do céu, que de fato Cristo curou as pessoas. Então, quando eu analiso essa questão da historicidade e vejo esses detalhes que são levantados em relação a se isso aconteceu ou não, eu vejo isso como uma questão mais relacionada às pressuposições que eu tenho. Então, se eu acredito, se eu creio que Deus de fato existe, que ele se revela e que ele interfere, que ele age no meio de nós, então eu passo a crer em milagres e eu passo a crer que o relato bíblico de fato aconteceu. Algo bem interessante aí o Lucas mencionou. Não, para, Romero, para. O Elias já está ali quase chorando. Elias, temos que dar esse direito de resposta. Temos que dar esse direito de resposta ao Elias, porque no episódio anterior, me ajuda aí, Daniel, a resgatar esse tema aí, parece que o Elias colocou uma afirmação e o Romero quer trazer aí um contraponto, né? Tem a hermenêutica anterior, a hermenêutica bíblica, não pode ter hermenêutica adventista. Vamos deixar esses dois aí. Rapaz, segura o doutor. Vai lá, Elias. Na verdade, o Márcio gosta de polêmica, ele quer polemizar aqui. Eu só queria comentar um pouco sobre a fala do Lucas, né? Sobre essas questões das pressuposições, né? Nós temos dois grandes métodos de interpretação da Escritura, e eu acredito que no
no episódio passado nós falamos, né, que é o primeiro método, né, que é o método que nós usamos como adventistas, que é o método gramático histórico, e também nós temos o segundo método usado amplamente pelo mundo evangélico, né, que é o método crítica histórico, né. Sobre aqui o método crítica histórico, né, eles usam um princípio, e isso que o método que o Lucas falou é importante, são as pressuposições que coordenam exatamente as ações hermenêuticas, né. Então, uma das pressuposições do método crítico histórico é o princípio da analogia, né. O que o princípio da analogia prega? O princípio da analogia prega que a experiência atual é o critério para avaliar os acontecimentos bíblicos, né? Ou seja, dá um exemplo aqui. Hoje nós não vemos o mar vermelho se abrir, hoje a gente não vê milagres acontecer assim, né? Na medida que o texto bíblico oferece, né? Relato desses milagres. Então, assim, se hoje não acontece, é porque na época também não aconteceu, né? Então, eles colocam exatamente... eles criticam a Bíblia, né? Eles avaliam a Bíblia de maneira muito metódica, né? Sempre colocando Elias? a dúvida em cima do fato, né? Não é um fato até que se prove o contrário, entendeu? E a Bíblia realmente não pode ser, a Bíblia não é um objeto humano, né? Para ser criticada e avaliada dessa maneira. Elise, tem um detalhe importante, que eu acho que o Romero falou isso muito no outro podcast, que você não assistiu, quem aí está escutando não assistiu o outro podcast, assista, porque eu acho que foi uma ênfase que o Romero enfatizou bastante, que é o pressuposto, né? Fala, Romero, o Romero ficou chateado, cara. Não fiquei chateado, não. Gente, deu para vocês. O Lucas falou aí, o Elias também. É que todos nós partimos de uma pressuposição, né? Nós temos esses dois métodos aí. Então, quando nós abordamos a Bíblia, enfim, cada um tem uma pressuposição que vai ditar, enfim, os métodos aos quais ele vai ler ou interpretar as Escrituras. Acho que bem importante aí, Lucas falou sobre historicidade. Nós voltando a esse assunto aí, é que o conteúdo da Bíblia, em torno de 70% ou mais 70% da Bíblia é de narrativa. Narrativa se refere à história, então são fatos. São fatos, aí nós temos também outros gêneros literários na Bíblia, acho que o leitor deve ser consciente disso. Você que vai ler a Bíblia, presta atenção, a Bíblia em seus diversos livros, existem vários gêneros literários ali, e até a própria Bíblia apresenta, dá sinais para você interpretar isso, para que você não se tenha uma interpretação equivocada do que aquilo significa. Aí, ó, Gênesis, aí o Daniel está mostrando um livro aqui para a gente bem legal aqui, ó, Anúncios de Enredo em Gênesis. Então, há vários livros que apresentam isso. Agora é o seguinte, volta àquele assunto, a historicidade, é importante nós afirmarmos que a Bíblia, sim, é um livro histórico, agora histórico em sentido. A Bíblia não foi escrita como um livro de texto de história, um livro que, infelizmente, só apresenta fato histórico. Não foi esse o propósito, mas a Bíblia, sim, a Bíblia é um livro verídico, a historicidade é verdade, porque, caso contrário, se nós negamos a historicidade da Bíblia, nós vamos destruir a sua autoridade. Então, isso é fato. O que está escrito lá, quando se refere à narrativa, é fato. Aconteceu. Então, usando o método, e aí que nós falamos, o gramatical, histórico gramatical, nós afirmamos essa verdade, essa veracidade. Porque, caso contrário, se nós negamos fazendo uso do método crítico, então o que nós vamos fazer? As verdades teológicas, elas também serão afetadas. Então, esse é o efeito dominó que a gente tanto conversa. Então, uma coisa vai ligar a outra. Romero, é aquilo que o Canale, na sua obra, ele deixa muito claro, né? O conhecimento, ele fala que o conhecimento é a interação, é o relacionamento do sujeito com o objeto. E trazendo isso para a teologia, quem é o sujeito? É o leitor da Bíblia, é o estudioso da Bíblia. O que é o objeto? É a Bíblia. Então, as pressuposições, elas servem para nos nortear nesse processo de relacionamento, a maneira como me relaciono com a Bíblia. Então, se eu tenho as pressuposições erradas, automaticamente esse relacionamento com a Bíblia vai me dar um resultado errado daquilo que Deus é e daquilo que Deus, de fato, intentou em se revelar, em mostrar para nós através do relacionamento dele com os profetas. Então, é imprescindível ter as corretas pressuposições. Nós estamos na busca disso, né? Nós temos que ter humildade em afirmar que nós não temos todos os elementos ainda suficientes, é necessário esse ponto ser frisado, mas estamos na busca por ter essas pressuposições corretas para que esse relacionamento nosso com a Bíblia
seja de fato proveitoso e, acima de tudo, né, edificador e transformador. Pessoal, quero trazer os 2 pontos aí. Veja, os 2 pontos que eu coloquei, eu acredito que é um ponto de ligação com o episódio anterior, porque nós colocamos esse detalhe aí, porque a igreja X diz, eu tenho a minha compreensão da Bíblia, a hermenêutica, né? E aí ficou esse ponto que eu gostaria, inclusive, que dá um pouquinho aí de um tempo maior para Elias trazer esse conceito um pouco mais aprofundado desse tema da hermenêutica bíblica. Qual é a nossa visão para isso? Porque eu creio que se encaixa basicamente, porque eu não posso ter um recorte para minha instituição, para minha denominação. Pois é, a Bíblia não é um objeto denominacional, né? A Bíblia, ela não é um objeto adventista, não é um objeto católico, evangélico, etc., né? É por isso exatamente que instituições sérias, né, não se utilizam, não fazem exatamente uma versão bíblica para si, né? As instituições, denominações sérias, né, na minha avaliação, usam as Bíblias da sociedade bíblica, né? Porque qualquer Bíblia, exatamente, né, traduzida de maneira séria, né, apresenta exatamente estas verdades de Deus, né? Não existe a Bíblia adventista, né? Ou pelo menos não deveria existir, né? Mas assim, como nós falamos aqui, é só uma resumida aqui do episódio passado, nós interpretamos a Escritura com base nos pressupostos hermenêuticos que a própria Escritura nos dá, né? Nos lega. Muito bom. O legado das Escrituras é exatamente isso, né? Esses procedimentos. Nós até discutimos aí durante essa semana, né? Em relação a isso, no nosso grupo aí do WhatsApp. Jesus interpretou a Escritura, né? Paulo interpretou a Escritura do Antigo Testamento. Alguns autores do Antigo Testamento interpretaram, né? Quando Neemias e Esdras reuniram o povo depois que voltaram do cativeiro babilônico, lá em Neemias capítulo 8 fala isso, né? Eles se reuniram para ler o livro da lei, né? E eles liam eles liam para que todos pudessem compreender, ou seja, eles fizeram primeiro uma tradução, né? Do hebraico para o aramaico, e depois eles interpretaram, né, para que todo mundo pudesse entender exatamente a mensagem de Deus para eles, né? Eu tenho uma pergunta. Fala, Daniel. Os irmãos fariseus, eles não usaram a tecnologia sola escritura? Esse é o ponto. As pressuposições deles, né, estavam, infelizmente, assim, como é que eu posso dizer, afetadas, né, pelo mundo em que viviam, né, pelas dificuldades que eles enfrentavam. Nós até tratamos isso, né, no episódio passado, que ali no período do judaísmo segundo templo, né, eles viviam escravizados, né, sempre por nações vizinhas, né, por outras nações. Então, eles esperavam exatamente um Messias político, né, para libertá-los do jugo. Então, todo aquele contexto, né, tudo aquilo que acontecia com eles moldava as pressuposições, né, e dessa maneira moldava também a interpretação das escrituras que eles tinham, né. Eu quero... Boa resposta. Já te dou a palavra, Romero. Já te dou a palavra. Essa resposta é importante porque não só faz link aquilo que trabalhamos no episódio anterior, mas aí porque esse segundo ponto que eu quero trazer para esse debate aqui é porque hoje a gente vê muitos pregadores com esse tom que ainda move com esse tom da reforma, né? Não, tem que reformar, tem que revolucionar. E aí eles vão com esta linha de pensamento, com esse tom de também fazer uma ideia de releitura, né? De interpretação, porém a sua compreensão de hoje é da polarização, o seu púlpito hoje embebecido de filosofias da sociedade atual, e aí acaba complicando um pouquinho a compreensão daquilo que ele tem do texto da Bíblia. E aí, como eu não sou somente o polêmico aqui da história, o Lucas também gosta aí de fazer esses combates, queria trazer aí esses 2 pontos, porque aí eu creio que a gente, inclusive, tomamos uma decisão de fazer um episódio mais curto, e aí trazer essas pontuações aí mais firmes, né, em relação ao que os nossos irmãos estão nos ouvindo, porque muitos vão à internet, pegam aquele sermão bonito e levam para o púlpito no sábado ou no domingo à noite, mas também não sabem algumas coisas que estão por trás daquele pregador
que fala, a sua pressuposição, a sua intenção em pregar aquilo. Fala, Romero, eu acho que eu voltando para o tema sola escritura, que vai ser bem relacionado também a essa pergunta que você falou aí. O Daniel fez a pergunta, o Elias respondeu corretamente, e os fariseus, eles, enfim, interpretavam a escritura, mas tinham como base a pressuposição hermenêutica, o tempo, as expectativas políticas e culturais. Nós voltando para esse tema de sola escritura, nós mencionamos o princípio aí, Lutero, os reformadores, eles também viviam em um tempo, em um contexto cultural que também influenciava a interpretação, a hermenêutica deles, propriamente falando. Então, o que acontece? Nós também estamos sujeitos a isso, porque nós somos pessoas ou produtos do meio que nós vivemos, que influencia pesadamente aquilo que nós pensamos, nossas expectativas ou perspectivas de um futuro. Então, Lutero, voltando para essa questão de sola escritura, a gente fala sola escritura, só as escrituras, a gente defende que a escritura é unicamente normativa, fonte de divina revelação, é digno de confiança, é norma de fé e prática, mas quando a gente entra assim, quando a gente faz uma análise mais detalhada a respeito desses homens, a gente percebe que eles também tinham pressuposições que não eram bíblicas, eram filosóficas. O Elias aí num bate-papo aqui fechado, a gente conversava sobre o fato de Lutero, Calvino, esses homens serem monges agostinianos, e eles tinham as pressuposições agostinianas a respeito de Deus, da pessoa de Deus, essa questão antológica e metafísica também, compreensão da pessoa de Deus, e isso influenciou. Agora, qual é o fato? Quando nós falamos sobre sola escritura, e eu finalizo aqui o pensamento, nós devemos estar conscientes. Será que as escrituras de fato é a norma ou regra, o padrão que de fato nós estabelecemos todas as pressuposições para interpretá-la? Essa é uma grande questão. Eles também tinham as pressuposições filosóficas que eles trouxeram para o texto bíblico, e enfim, é como nós chamamos, o canal coloca o óculos hermenêutico, né? Então todos nós temos, e nós usamos de uma forma ou de outra. Cabe a nós sermos conscientes da existência disso para tentarmos, ajustar essas pressuposições e permitir que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Ei, Romero, eu vejo assim, cara, eu acho que isso aí é excelente, acho que o caminho é esse, mas eu vejo um certo probleminha da seguinte forma. Aí vocês podem me ajudar, tanto o Romero quanto o Elias, Kainan, Márcio. Eu vejo assim, houve uma preocupação de Deus de se revelar através da sua escritura, da palavra. Então, houve esse interesse. Se Deus quisesse ter feito, por exemplo, um YouTube, ele teria feito, né? Ele teria feito isso antes, teria lançado a mensagem só na época que saiu o YouTube, ou feito com que essa tecnologia do YouTube fosse lá e fosse tudo em vídeo ou em podcast, por exemplo. Mas não, ele escolheu que fosse escrito. Ele passou essa mensagem através de uma escritura, foi escrito, depois foi copiado e chegou nas nossas mãos. E isso, por exemplo, quem estava lá naquela época também está bebendo, pelo menos deveria beber, da mesma fonte. Eu acho que a gente está bebendo, né, de acordo com as cópias, e essa questão da documentação, depois a gente pode falar um pouco disso, mas eu vejo assim que nós estamos bebendo da mesma fonte, sujeito aos mesmos, digamos assim, as mesmas falhas de pressupostos. E aí eu volto a bater naquela tecla, né? Será que não existe um elemento sobrenatural que inclusive liga, ou que inclusive dá esse verdadeiro sentido para o sola escritura, né? Que isenta, por exemplo, a questão dos pressupostos, ou talvez não por completo, mas direciona de alguma maneira. Eu vejo assim que é o Espírito Santo que faz esse trabalho, né, da escolha, por exemplo, de um determinado texto encaixar com outro, de fazer sentido na minha cabeça, e de eu ter a compreensão correta, porque a gente não tem como tirar os pressupostos, a gente não consegue ser estéril mentalmente falando, né? A gente não consegue isso. Não, é impossível. Eu acho que eu só vou fazer uma menção de algo aqui, do verso que eu li, eu dou a palavra para o Lucas também, para eles falarem. Eu acho o seguinte, Daniel, de fato, eu acho que nós devemos abordar a Bíblia na certeza e na convicção que a Bíblia é um livro inspirado.
é essa questão de revelação e inspiração. Essa deve ser a primeira pressuposição, algo que nós vemos à mente. Eu tenho em mãos algo que é espiritual, algo que é de cunho espiritual. Foi escrito por homens, mas foi inspirado por Deus. O Espírito Santo é o agente. Então, a prioridade divina. Aí eu volto àquela questão. Acho que, antes de qualquer método exegético, nós precisamos depender do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo seja nosso guia nisso aí. Elias e Lucas podem também complementar nessa questão aí. De fato. Assim, Fala, 0 em 1. Não, eu só queria, sobre o que o Daniel falou, isso é importantíssimo, esse ponto que ele levantou, porque uma vez que nós cremos na inspiração bíblica, a Bíblia, então, passa a ser um livro especial. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E, ora, se o Espírito Santo, de fato, inspirou os profetas bíblicos, esse poder divino, ele continua operando através da Bíblia. Automaticamente, o leitor da Bíblia, ao ter contato com o texto bíblico, ele vai ser iluminado pelo Espírito Santo, né? Então, assim, a Bíblia não é um livro morto, não é um livro antigo, de histórias antigas, mas é um livro vivo, né? É por isso que lá em Hebreus, o apóstolo Paulo, nós cremos que ele foi o autor lá de Hebreus, ele fala que a palavra de Deus é afiada, como uma espada de 2 gumes. Então, ela é capaz de penetrar até a alma do sujeito, né? Então, de fato, a interação de Deus através da sua palavra, ela é viva ainda hoje, né? Então, quando a gente... Aquele velho jargão que é verdade, né? Quando a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco, isso é verdade. Então, existe, de fato, Daniel, eu creio nisso, um elemento espiritual, e o Espírito Santo, ele vai guiar, né? Cristo prometeu isso, inclusive, que quando o Espírito Santo viesse, ele iria nos guiar em toda a verdade. Então, a gente não pode nunca, por mais que a gente fale aqui desses termos técnicos, né, que são importantes da teologia, nós nunca podemos esquecer da parte espiritual de tudo isso, né? Nós cremos um Deus vivo, que é presente, que fala, que transforma, e, de fato, a finalidade, né, da Bíblia, das Escrituras, é revelar quem Deus é e transformar as nossas vidas, né? Elias, fala aí, Elias, que eu tenho algo só para dizer aqui também, um contraponto. Realmente, né, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, né? E nem compreende, nem aceita, né? Porque as coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. E assim, eu particularmente creio que o Espírito Santo, o ser humano, né, como vocês falaram aí, ninguém vai às Escrituras vazio, né? Todos nós temos nossas pressuposições que recebemos conforme nossa criação, nossa educação, nossa cultura, onde nós moramos, né? Mas assim, quando nós vamos à Escritura, né, com o coração aberto, antes de ir à Escritura é necessário ir a Deus, né? É Deus que nos indica a Escritura, né, para conhecê-lo melhor. É necessário ter essa intenção, né, de colocar a vida nas mãos do Senhor. E o Espírito Santo, então, que é Deus, né, conforme o testemunho das Escrituras, ele pode transformar as nossas pressuposições, né? Nossos pressupostos humanos podem ser transformados, né, pelo Espírito. O Espírito realiza esse milagre da transformação, né? E, inclusive, Jesus diz que... Jesus disse ali para Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, ver no sentido de entender o reino de Deus, né, porque o reino de Deus é espiritual e não pode ser avaliado por questões humanas. E só falando aqui, voltando aqui ao tema da sola escritura, nós temos pelo menos 2 tipos de revelação, né? Só tratando aqui assim em termos mais técnicos, nós temos aquilo que a teologia chama de revelação geral, né? Que Deus se revela através da história, da natureza, da consciência. E nós temos a revelação especial. Deus se revelou através de Jesus Cristo, seu Filho, mas, acima de tudo, através da Escritura, né? Que é exatamente aquilo que chegou a nós, né? Por exemplo, Jesus é revelação especial. Mas nós não temos contato com Jesus assim, face a face, para ele nos ensinar, né? A Escritura é a palavra de Deus, né, para nós. Então, nós precisamos confiar. A Escritura, ela é suficiente, né? E o que passar disso é anátema, né? Como Paulo disse, pode vir um anjo do céu, né? Mas se ele pregar coisa diferente que eu preguei, seja anátema. Então, eu acho que... Elias, foi bom esse ponto aí. Eu acho que essa vai ser minha última participação aqui.
isso daqui já nos dá base para a gente termos cuidado com o extremo da subjetividade, né? Tem irmãos que, é o seguinte, não, de fato, nós precisamos do Espírito Santo, então nós falamos sobre revelação, sobre inspiração e sobre a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai iluminar nossa mente, vai iluminar a mente sua, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, no estudo das Escrituras. Mas a Escritura tem que ser normativa sempre, como Elias falou aí, para que a gente não venha cair também esse cuidado da subjetividade, né? Tem pessoas que dizem, não, vou fazer o seguinte agora, eu só vou ficar orando e vou esperar o Espírito falar à minha mente, ao meu coração, etc e tal, e vou deixar as escrituras de lado. E como Elias falou, então, o que nós sabemos sobre Deus, sobre Jesus, está aqui nessa revelação especial, as Escrituras. Então, as Escrituras devem ser norma e base para a nossa compreensão de Deus, de sua pessoa, do plano da salvação e o seu plano para a nossa vida, enfim, no geral, na nossa vida no presente e na vida no futuro. Muito bem, esse é o... Não, e essa foi esse é o nosso... Segura um pouquinho aí, Não, meu se amigo. acalme. Se acalme, que Rapaz, é um de cada vez. Quero só Parece lembrar que tá na aí sala de aula. que estamos caminhando muito bem, porque um dos objetivos desse podcast é responder algumas questões que você, o nosso ouvinte, através da plataforma que você está ouvindo, pode nos mandar uma pergunta, e para que isso possa gerar uma resposta, estamos aí colocando fundamentos. Já tivemos o primeiro episódio, estamos com esse agora, e em seguida, claro, vamos ter muitos outros episódios que vai também trazer para você ferramentas para olhar para esse texto tão especial da Bíblia e tirar pressuposições aí da polarização universal que está acontecendo nos dias de hoje, para que você possa ter um encontro real com Deus. Meu amigo Lucas, contribua aí. Estamos já chegando nos finalmente. Meu amigo Daniel vai já preparar aquela trilha especial que vai mudar o clima para os finalmente do nosso segundo episódio Pode Sim, Pode Não podcast. Não, o que eu ia falar é que você me interrompeu 2 vezes. Essa é a minha intenção. Não, sua intenção não, é seu trabalho. Seu papel. Que eu quase já esqueci o que eu ia falar, mas é o seguinte, o que o Romero colocou aí é muito interessante, né? Essa busca para entender o que de fato as Escrituras falam, né? E isso está no coração, né, do cerne, né, do tema, né, de hoje, que sola a Escritura. Na época de Martinho Lutero, ele se levantou contra isso. Porque, veja, um elemento histórico aqui, né? Naqueles dias, ele se levanta, Martinho Lutero, justamente contra dogmas, né, que o catolicismo romano estava impondo relacionado ali à doutrina, né, do perdão de Deus, né, naquele momento ali do comércio, das indulgências. Né? Então, exato. Então, o que é que Martinho Lutero faz? Ele olha aquele movimento, a igreja vendendo o perdão, né, e ele vai agora para as Escrituras e ele percebe que, nossa, aqui nas Escrituras não tem nada disso, né? As Escrituras deixam claro que o perdão só pode ser alcançado unicamente pelos méritos de Cristo. Então, veja o poder da sola Escritura, né? Ela foi capaz de mudar aquele rumo, aquele caminho errado em que a igreja estava caminhando, não é? Oferecendo o perdão de Deus através de um comércio e, ao mesmo tempo, essa visão de Martinho Lutero, quando ele se volta para as Escrituras, ele participa, ele entra dentro desse processo, né? Outros reformadores, como o Romero falou, já estavam também, né, envolvidos nesse processo, mas Martinho Lutero, de fato, foi aquele que trouxe mais vida, mais voz, né, para a reforma protestante, né? Então, a gente hoje se encontra como herdeiros, né, desse legado desses homens que no passado, vendo a situação da igreja de sua época, percebendo que muitas das práticas que eles faziam não estavam de acordo com as Escrituras, eles se voltam para as Escrituras e percebem que precisam trilhar um novo caminho. E aí fica um desafio para nós, né? Hoje também, nós precisamos sempre nos voltar para as Escrituras, porque através das Escrituras, a gente pode encontrar um caminho seguro para a gente trilhar o nosso caminho espiritual. Amém. 95 teses, trazendo aí 5 pontos centrais: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Dei gloria. E assim,
Estamos chegando aí aos finalmente do nosso segundo episódio, claro, trazendo sempre para você esse contexto bíblico, para que você possa evitar enganos, para que você possa entender um pouquinho mais quem é Deus, possa entender o que Ele espera de mim e de você também, e claro, através da Bíblia, dar um bom testemunho de como Deus cuida de cada um de nós, da sua igreja nesse lugar. Queremos chegar aqui nessa parte final, dando aí um minutinho para cada um fazer as suas considerações finais e a gente já partir para um segundo momento, finalmente aí, que é uma perguntinha. Quem sabe aí você vai ter a sua pergunta também escolhida para esse momento final do nosso podcast. Considerações finais. Eu queria falar aqui um pouco a respeito dessa atitude de Lutero, né? O Lucas falou algo assim muito curioso. Lutero começou a reforma, né? Mas ele poderia ter avançado mais, mas por causa também de suas pressuposições filosóficas, né? Por causa exatamente dessa carga que ele trouxe, né, da Igreja Católica. Nós sabemos aí, conforme a história nos apresenta, né? Lutero nunca quis se separar da Igreja, né? Ele queria reformá-la, da Igreja Católica, a Igreja medieval, né? Mas, assim, algo que Lutero, e inclusive nós, né, devemos realmente, né, continuar a reforma como herdeiros dela, mas, assim, algo que Lutero rejeitou foi o princípio da tota escritura, né? Esses princípios, o princípio da sola escritura, o princípio da tota escritura, são conhecidos como princípios gêmeos, né? Eles não devem ser separados, não devem ser confundidos, é verdade, mas também não devem ser separados. Lutero, por exemplo, ao não entender muito bem a questão da unidade das escrituras, rejeitou, né, a carta de Tiago à igreja, né, chamando a carta de Tiago como a epístola de palha, né, porque Tiago fala muito em relação às obras, né, e Lutero não conseguiu criar exatamente ou entender um sistema, né, para fazer justiça às ideias de Paulo e às ideias de Tiago, né. Mas, assim, é só uma como é que eu posso dizer? Uma advertência para nós também, né? Nós precisamos exatamente continuar a reforma, né? Partindo desses pressupostos da Escritura. Jesus diz, lá no deserto da tentação, que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus. Excelente. Eu acho que eu pego aqui o fio aqui, como diz o fio da meada com Elias aqui, falando sobre o Lutero. Tem uma frase, um autor, disse: Lutero foi um homem, um produto do seu tempo, né? Eu creio que nós também, nós somos pessoas que vivemos em um tempo específico, em um contexto específico, e nós também temos nossa visão de mundo, nossa cosmovisão, e como Elias alertou, para termos cuidado com essas questões, pressuposições. Então, acho que meu alerta, minha palavra final seria também que nós devemos ser conscientes dessa existência desse mundo ao nosso redor, que pode também nos influenciar e, enfim, por isso que precisamos a cada dia da guia do Espírito Santo, né? Como Daniel levantou esse ponto, o Espírito Santo, Deus como sendo o nosso guia na busca da compreensão correta das Escrituras. Vou pegar o fio da meada aqui do meu amigo Romero e eu vou dar a minha conclusão aqui. Eu penso assim, que nós todos, invariavelmente, nós iremos fazer escolhas, né? A gente acorda fazendo escolha, vai no banheiro, vai beber água, vai orar, acorda fazendo escolhas. Ou é sim ou é não, é fazendo escolha. O tempo todo a gente está fazendo escolha, isso ou aquilo, isso ou aquilo, isso ou aquilo. E eu vejo que, tipo assim, aonde que o princípio, sola escritura, toda a escritura, ela vai ser vigente na minha vida. É a partir do momento em que eu, de fato, eu coloco como prioridade, né, a escritura como a régua, como a medida, como o cânon da minha vida, dos meus pressupostos, né? Então, eu colocando, por exemplo, a Bíblia dessa forma, colocando a Bíblia, por exemplo, como o guia, aí eu vou conseguir comparar se o Lawrence Tanner, como é o nome do teu professor lá que tu citou? Eu já li alguns artigos dele, Romero. Você falou na última vez. Não, o Canale?
Richard Davidson, já O li Davidson, também. Richard Davidson. Como é que eu vou saber se é a interpretação do Richard Davidson, do Romero, do Lucas, ou do Márcio, ou do Elias? Como é que eu vou saber que a interpretação desse aqui está sendo ok? Eu preciso olhar para a palavra, preciso ir lá para a palavra e ver se não tá fora, né, desse cânon aqui. Eu tenho que comparar os outros cânones, inclusive, já botando uma polêmica aqui, inclusive a Ellen White. Muito bem. Próximo episódio. Opa! Né? Já chega aí um próximo tema para a gente descobrir nos próximos momentos que estaremos reunidos aí. Ellen White é o filtro divino para a Bíblia? Ellen White é a lupa dos adventistas? Será o que ela diria se ela estivesse viva nos dias de hoje, vendo tudo isso acontecer? Lucas, momentos finais, sua fala final, e a gente vai para o texto bíblico, motivando você que está nos ouvindo a mandar perguntas que você imagina que é ideal, e nós vamos responder sim, sim, não, não, de acordo com a Bíblia. Quero deixar uma aplicação espiritual e prática para os nossos amigos aí que nos acompanham nesse podcast. Falamos hoje sobre sola escritura, e sempre quando eu penso nesse assunto, eu volto a minha mente para o deserto da tentação. Ali Cristo, ele sofreu provas, né? E nas provas que ele sofreu, ele venceu todas elas com está escrito. Então, todas as vezes que o inimigo, né, se levantava contra ele durante a jornada ali no deserto, ele erguia um está escrito. Então, eu quero falar para você, amigo, durante a sua caminhada cristã, nunca se esqueça disso, né? Está escrito, a palavra de Deus tem poder. E Deus pode te trazer vitória sobre as lutas da vida hoje. Ô, glória, eu creio. Aleluias! Amigo, que podcast especial está se tornando esses momentos de encontro, né? Como eu sempre dizia, nós sempre conversamos sobre isso nos bastidores e agora estamos gravando e disponibilizando também para os demais irmãos da nossa igreja. Gosto muito de ouvir aquela introdução, Daniel, daquela trilha final aí, que ela começa com um passarinhozinho. Como é bom ouvir aquilo, viu? Muito show. Coloca ela pra gente, muda um pouquinho o clima aí, que eu vou ler para você Romanos 13:11, na versão nordestina. Isso mesmo, abra sua Bíblia agora, você vai ler esse texto comigo. Romanos 13:11, na versão nordestina, é assim: e falo isso para vocês que conhecem o tempo, para modo de caçar-mei de acordar do sono de vocês, porque a nossa salvação está agora, está bem pertinho, bem muito mais perto daqui aqueles que começaram e daqui também daquilo que começamos a crer. Na versão brasileira, em português, Romanos 13:11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio. Não deixe de ler a Bíblia e também não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos. Grande abraço, nos vemos, nos falamos e nos ouvimos nos próximos episódios. Deus continue te abençoando e te protegendo, a você e a sua família. Pode sim, pode não, podcast. Teologia com sotaque nordestino.